E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao História na Veia. E vamos iniciar um quadro novo chamado Personagens e Histórias Interessantes. E nesse vídeo vamos falar de um gangster que tocou o maior terror em Chicago na década de 20. E o nome do cara era Alphonsus Gabriel Capone, mas ele ficou mundialmente conhecido como Al Capone. Muitos também o chamavam de Scarface devido à cicatriz que ele tinha no seu rosto. Al Capone tinha um império de casa de jogos, bordéis, pontos de apostas, contrabandos, clubes noturnos, destilarias e cervejarias. E tudo isso rendia cerca de 100 milhões de dólares por mês. E isso é muita grana hoje em dia. Agora imagina 80, 90 anos atrás. E sua fama de um grande gangster violento e bem sucedido foi ajudado bastante por filmes e livros. E muitos criminosos sonhavam em ser como Al Capone. E ele nasceu em Nova York, era filho de italianos e só entrou para o mundo do crime quando arrumou um trabalho de balconista num bar de um gangster chamado Frank Yale. Só que Capone era talentoso e bastante esperto e acabou subindo rapidamente na gangue de Frank. Em 1919, Yale manda Capone para Chicago para ajudar o seu irmão Johnny Torrio, que controlava grande parte dos negócios ilegais da cidade. Mas Torrio estava no meio de uma guerra de gangues e acabou sendo baleado. Ele sobreviveu, mas deixou Chicago e nomeou Capone como seu sucessor. E rapidamente Capone, por meio de subornos e chantagens, passou a ganhar bastante influência sobre o governo da cidade. E políticos e chefes de polícia estavam praticamente no seu bolso. E seu império de vícios, jogos e bebidas alcoólicas ilegais funcionava praticamente sem obstáculos por parte da lei. Mas se Capone e a sua gangue estavam acima da lei, será que eles estavam acima de outras gangues também? Bom, Bugs Morrow achava que não. Ele era o líder da gangue do lado norte da cidade e sempre fazia de tudo para diminuir o território de Al Capone. E ocorreram várias guerras de gangues. Inclusive em 1928, Bugs Morrow tentou sem sucesso assassinar Al Capone. E como resposta a essa tentativa de assassinato, no dia 14 de fevereiro de 1929, Chicago testemunhou um dos acontecimentos mais brutais do mundo criminoso daquela época. E ele ficou conhecido como o Massacre de São Valentim. E esse massacre foi basicamente assim. Alguns membros da gangue de Al Capone se vestiram de policiais e abordaram uma parte da gangue de Bugs Morrow. E eles mandaram os caras ficarem de cara para a parede para serem revistados. E na hora que eles ficam de costas, os bandidos vestidos de policiais começam a atirar sem parar com metralhadoras e espingardas. E esse fato foi tão marcante na história da máfia que virou cenas de vários filmes. O massacre de São Valentim simplesmente chocou a nação. Todos desconfiavam de Al Capone, mas ninguém tinha provas contra ele. Inclusive, ele nunca foi acusado de ter ligações com o massacre. Em 1930, a Comissão de Crime de Chicago divulgou uma lista com os piores criminosos da cidade. E Capone foi nomeado como inimigo público número 1. E o presidente dos Estados Unidos, na época, um cara chamado Herbert Hoover, mandou o governo federal arrumar uma forma de prender o homem mais perigoso de Chicago. Foi aí que um agente do Tesouro americano chamado Eliot Ness descobriu um livro que mostrava detalhadamente os pagamentos feitos por Capone. Em 1931, Capone foi finalmente preso, mas não foi por assassinatos ou algo do tipo. Ele simplesmente foi condenado a 11 anos de prisão por 5 acusações de sonegação de impostos. E ele, com 33 anos, foi um dos primeiros prisioneiros federais da famosa prisão de Alcatraz. E esta prisão ficava numa ilha e abrigava muitos criminosos que eram especialmente violentos. Já preso, o domínio de Al Capone sobre o seu império teria ficado muito fraco. E por outro lado, a sua saúde estava muito abalada porque ele teria contraído uma sífilis e estava sofrendo com vários efeitos da doença, inclusive a demência. E Capone foi solto em 1939 e passou seus últimos anos em sua mansão na Flórida, jogando baralho e pescando, fazendo tudo bem longe do público e da mídia. Em 1947, com 48 anos, ele sofre um derrame e acaba falecendo. Só quero deixar bem claro para você que um dos fortes motivos para o desenvolvimento da máfia nos Estados Unidos foi por causa da Lei Seca, que teria sido uma lei feita em 1920 em que proibia a produção e a comercialização de bebidas alcoólicas. Por causa disso, muitos gangsters teriam ficado ricos da noite para o dia. E Chicago se torna uma cidade sem lei. Então, se você gostou do vídeo, dê a sua curtida marota, comente e compartilhe. Ajude a crescer o canal. Abraços!